A graça e a paz, estamos aqui com a última lição do trimestre de 29 de março de 2020. O segundo trimestre vem por aí, né? Bem, hoje na última lição, de número 13, nós vamos ter um título importante. O título é O Novo Homem em Jesus Cristo. Aqui, né? A nossa lição é essa, nossa revista é essa, nossa lição de adulto. E graças a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor, né? Chegamos aqui na 13ª lição. O texto áureo, ele está em Efésios, capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A verdade prática diz: a salvação em Cristo Jesus nos leva à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Então, nós vamos estudar aqui o novo homem Jesus Cristo, aquilo que Deus faz na nossa vida. Deus pega o homem todo quebrado, todo fora da sua vontade, né? Vivendo as imperfeições da vida, e Deus transforma ele num novo homem. É isso que nós vamos aprender, né? E também João 3, versículo de 1 a 16, é a nossa leitura bíblica em classe, quando nós vamos estudar sobre aquele diálogo entre Nicodemos, né, aquele sábio judeu, e Jesus. Ele foi à noite visitar Jesus e Jesus falou para ele que necessário era nascer de novo. Ele não entendeu nada, embora ele fosse um mestre em Israel, mas as coisas espirituais davam meio difícil para ele entender, né? Tem pessoa que é muito sábia, mas para entender as coisas espirituais ele não consegue, porque as coisas espirituais elas se discernem espiritualmente. Então não adianta, a pessoa é muito sábio na letra, mas no espírito ele não está com nada, ok? Bem, o nosso objetivo geral é mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. É isso que é importante aqui. Então nós chegamos aí ao final da última lição, chegamos à última lição, né? E nós vamos aprender aqui que do ponto de vista humano, né, você olhando na horizontal, humanamente, não é possível, ou seja, é impossível você alcançar a perfeição. Mas através de Jesus nós vamos chegar lá, a estatura de varão perfeito, maduro, né? Vamos lá, número 1, o nascimento do novo homem. Nós estamos falando aqui do nascimento, não de um nascimento físico, certo? Nós estamos falando aqui de um novo nascimento espiritual. Por quê? Porque quando Adão pecou, ele morreu espiritualmente, ele perdeu a sua comunhão com Deus, entendeu? Ele continuou sendo o Adão, mas espiritualmente ele estava morto, entendeu? Sem comunhão com Deus. A imagem de Deus não saiu, ele continuamos com a imagem de Deus, mas deturpada, né? Não do jeito que Deus queria. Então, o homem perdeu a sua comunhão porque ele morreu espiritualmente. A Bíblia diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecado. Então, quando a pessoa aceita Jesus, ele nasce de novo, ou seja, aquele espírito lá de Adão, né, que dormiu lá no pecado e perdeu a comunhão com Deus, ele renova. Isso se chama regeneração. Entendeu? Aquilo regeneração, aquilo que existia, mas deixou de existir num certo sentido, né, na comunhão com Deus, mas quando ele aceita Jesus, ele é regenerado, ele volta à sua atividade normal de novo. Então nós voltamos em Jesus a ter comunhão com Deus. É isso que é nascer de novo. É ser regenerado espiritualmente. O espírito volta a ter comunhão com Deus. Coisa que sem Jesus não tem como.
Então é isso que é nascer de novo. E essa regeneração não é uma mudança de vida normal. O cara deixa de beber, deixa de fumar, deixa de prostituir, deixa de fazer coisa errada, entendeu? Fica uma pessoa pacata. Não, não é isso. Isso aí não, isso aí é uma regeneração natural. O que a Bíblia está falando aqui é de uma regeneração espiritual. Nascer de novo, é voltar a ter comunhão com Deus, é ser uma nova criatura em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. É isso aí que é a regeneração. Entendeu? A Bíblia diz que Deus se manifestou, né, a sua graça para isso. Então aí, entender bem, não confundir a regeneração natural que existe por aí, da pessoa deixar de fazer coisa errada e voltar a fazer coisa boa, mas não nasceu de novo, não tem comunhão com Deus. Às vezes ele tem comunhão com uma religião, né? Isso é bem diferente. Jesus não é uma religião, Jesus é uma pessoa. E nós temos comunhão com uma pessoa, não é com um sistema. Muito bem. Então, o nascido não do sangue e nem da carne. O novo nascimento, ele é, antes de tudo, nascimento espiritual. Entendeu? Em Cristo. Em João aqui está escrito bem isso, versículo 12, ó. Veio para o que era o seu e os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O novo nascimento vem pela fé no sacrifício de Jesus, ok? Está lá João capítulo 1, versículo 12 e 13, 2 Coríntios, que nem eu já citei, 5,17, e Romano 8,16. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Então, esse novo nascimento, ele acontece pela ação do Espírito Santo. Eu ouço a palavra, recebo ela pela fé e acredito, então o Espírito Santo vem e opera o novo nascimento em mim, pela fé que eu tenho na palavra. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu ouvi a palavra, acreditei, criei, recebi, então eu vou nascer de novo. Por quê? Porque o Espírito Santo, vendo que eu crio na palavra, ele aplica em mim o que? O novo nascimento. Eu sou regenerado. Aquele espírito que estava morto, que não entendia as coisas naturais, espirituais, passa a entender. Por que a Bíblia diz? O homem natural, o homem que não nasceu de novo, ele não compreende as coisas de Deus, porque eles são loucura. Mas os espirituais, os que nasceram de novo, entendem as coisas de Deus. Certo? Então, é um milagre o novo nascimento operado por Deus. Ninguém pode operar um novo nascimento em ninguém. Só quem pode fazer isso é o Espírito Santo, quando a gente crê na palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Certo? Bem, nascido de Deus, o novo nascimento, ele implica na aceitação pela fé do plano da salvação. Nascer de novo é nascer de Deus pela fé. Eu repito, João 1,12. Entendeu? Vamos ver aqui a terceira parte. Nascido da água. O batismo em água só tem efeito na vida da gente, o efeito salvador, quando recebido pela fé. Marcos 16,16. Quem crê e for batizado. Se uma pessoa é batizado nas águas e não crê, ele não se batizou, ele tomou um banho. Não confunda banho com batismo. Entendeu? Então nós precisamos entender o seguinte: o batismo pela fé, o batismo nas águas, ele é um símbolo. O batismo não salva, não cura e nem liberta. O batismo é apenas um símbolo que Deus usa. Jesus mandou usar esse símbolo. Ide por todo mundo, né? E depois ele fala, quem crê e for batizado será salvo. Então é preciso crer, certo? É um símbolo, mas é um símbolo com objetivo, ok? Quando a pessoa resolve se batizar nas águas, ele quer dizer para o mundo, certo? De uma forma pública,
que ele já não tem mais relacionamento com o mundo, o negócio dele agora é com Jesus. O batismo indica isso também, certo? É uma confissão pública. Então, é uma coisa muito séria diante de Deus, é como se fosse um voto. Quando eu estou me batizando nas águas, eu estou fazendo um voto com Deus de que meu negócio agora é com Ele, certo? Então, o batismo é um símbolo não apenas da morte, mas também da ressurreição. Porque quando a pessoa morreu espiritualmente, ou morreu para o mundo, já está morto para o mundo, quando uma pessoa morre tem que fazer o quê? Sepultar. Não vai sepultar ninguém vivo, né? Então, se eu morri para o pecado, eu tenho que ser sepultado. O batismo simboliza isso. Quando eu entro dentro d'água, eu estou sendo sepultado. Quando eu saio de dentro d'água, eu estou sendo ressuscitado. Isso é um símbolo da morte e da ressurreição de Jesus, certo? É uma coisa muito séria. Então, o batismo não simboliza só morte, mas a ressurreição também. Porque eu entro na água, eu saio. É ressurreição. Número 4. Nascido do Espírito. A regeneração, ela só é possível através da atuação do Espírito Santo. Não tem como alguém ser regenerado sem o Espírito Santo. Religião não regenera ninguém. Mudança de comportamento não regenera ninguém. Porque a regeneração ela vem de dentro para fora. Entendeu? E só quem pode fazer isso é o Espírito Santo através da palavra de Deus. Entendeu? Então, o Espírito Santo, ele opera a regeneração na vida do pecador arrependido, aquele que se arrependeu dos pecados. Entendeu? Então é ele quem opera o novo nascimento. João 3:16, João 3:6 está escrito aqui, ó. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Entendeu? Então a operação do novo nascimento é no espírito do homem. O homem tem espírito, alma e corpo. Com o nosso corpo a gente tem o conhecimento do mundo. Com a nossa alma a gente conhece a si mesmo. E com o espírito a gente tem intimidade com Deus. A gente conhece a Deus. Mas o espírito estando morto, o meu Deus pode ser um ídolo, pode ser qualquer coisa, menos o Deus verdadeiro. Que só através do novo nascimento é que você pode adorar a Deus. E isso Adão perdeu no jardim do Éden e Jesus recupera. Entendeu? Então, isso é um ato sobrenatural que não pode ser explicado. Não adianta você querer explicar o novo nascimento. Entendeu? Não tem como. Vai perder seu tempo. João 3:8 diz aqui, ó, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus, ou do Espírito. Né? Não tem como explicar. As coisas de Deus é assim, querido. Ou você aceita pela fé ou desiste. Mas você aceitou pela fé e vai continuar. Amém? Muito bem. Vamos lá. A justificação do novo homem. O pecado ele é uma injustiça contra Deus. Certo? Agora nós vamos ver aqui a justificação do novo homem. E primeiramente nós vamos ver o que? A inutilidade da justiça humana. Nenhuma obra que você faça, por melhor que seja, ela é suficiente para salvar você. Entendeu? Desista se você quer ser salvo fora de Jesus. Não vai conseguir. A salvação é só em Jesus, pela fé. Não é pelas boas obras, não. Escuta o que eu vou te dizer. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Isso está em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Entendeu? Não existe nenhuma boa obra que possa te salvar. A Bíblia diz, né, que as nossas boas obras, elas são consideradas como trapo de imundície. Entendeu? Então, meu filho, a tua salvação da parte de Deus é pela graça, e pela nossa parte é pela fé. Quando Deus diz que nós somos salvos pela fé, é porque Ele está tirando todo o mérito nosso, todo o mérito da nossa salvação está em Jesus. Certo? Então, número 2. Quando a Bíblia fala que as nossas boas obras é como trapo de imundície, você lê lá em Isaías, capítulo 64, versículo 6. Ali diz que as nossas obras é considerado como trapo de imundície. Entendeu? Não serve para nada. Romanos 5:1 diz, né? Justificado, pois, pela fé,
mediante a fé temos paz com Deus. A fé tira todo o mérito da gente. A maravilhosa doutrina da justificação. Bem, quando se fala nisso aqui, o que a gente tem? A gente tem um tribunal para ser justificado. Como assim? Num tribunal, né, diante de um juiz, então tem que ter o juiz para julgar a causa, tem o advogado, tem o réu e tem o acusador. Quem é o juiz nesse tribunal? É Deus. Quem é o advogado? Jesus. Quem é o réu? Somos nós. Quem é o acusador? O diabo. Entendeu? Então, o diabo, ele vai vir com as acusações dele, mas Jesus, ele não deve nada, ele é o nosso advogado. Então, mediante a justiça de Jesus, Deus nos declara justo. Entendeu? Nós, ali naquele tribunal, com a acusação do diabo, com a defesa de Jesus, e nós como réus ali, de Deus, diante de todos esse povo, Jesus nos declara, Deus nos declara justo. Deus bate o martelo e diz, justificado por mediante a fé. Entendeu? Então não é pelas nossas obras de justiça. Por quê? Porque quando Deus olha para a gente, Ele não vê a nossa justiça, que é trapo de imundície. Ele vê a justiça de Cristo. Por quê? Quem é que morreu no nosso lugar? Quem é que foi na nossa vez? Foi Jesus. Então, o que Deus fez? Pegou o pecado da gente, botou em Jesus e crucificou Ele. E pegou a justiça de Cristo, colocou na gente e nos salvou. Pronto. Foi isso que Deus fez e o diabo saiu batido, né? Número 3. O novo homem justo. Bem, a partir da sua conversão, da nossa conversão, o pecado é visto por Deus, o pecador é visto por Deus como se ele jamais tivesse pecado. Justificação é isso, querido. Quando Deus nos justifica, Ele não vê mais pecado na gente, entendeu? Não é dessa forma, que senão Ele não poderia completar a obra. Então, Ele olha para a gente como se nós nunca tivéssemos cometido qualquer injustiça, porque Deus vê no pecador a justiça de Cristo. Lembra do ladrão da cruz? O que ele fez para ser salvo? Só creu. E Jesus falou, hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Por quê? Ele falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. E o outro ladrão foi para o inferno. Por quê? Estou julgando? Não. Ele não quis. Nós zombou de Jesus, faz um milagre aí, sai da cruz e tira a gente também. O que o outro falou? Tu nem ainda teme a Deus estando na mesma situação? Nós estamos aqui porque fizemos coisas erradas. E esse aí nenhum mal fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vamos lá. Número 3, parte final, a santificação do homem. A santificação, nós vamos ver aqui alguns aspectos da santificação. Nós vamos ver primeiramente a santificação posicional. Essa santificação posicional é aquela santificação que Deus pega o pecador e faz dele santo pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele nos leva a ter uma santidade posicional. Ele muda a posição do pecador de imundo para santo. Entendeu? É isso, essa que é a santificação posicional. No exato momento da conversão, o pecador arrependido passa a ser visto como justo. Não só como justo, mas também como santo. Você lembra da igreja, aquela igreja complicada de Corinto? A igreja de Corinto, complicadíssima, mas Paulo chamou de santo, o Espírito Santo chamava ela de santo. Eles são complicados, mas foram justificados, foram santificados pelo sangue de Jesus. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça. O sangue ali simboliza a vida de Jesus. Né? Então, a igreja de Corinto estava nessa igreja complicada, mas era santa. Não pelas suas obras de justiça, porque Deus santificou ela. Porque se nós formos ser santos pelas nossas obras de justiça, então, já separado do mundo, né? O crente, quando ele é separado do mundo, ele se torna propriedade exclusiva de Deus. A exclusividade de Deus é tremenda na nossa vida.
Nós somos exclusivos. A partir do momento que você é comprado com o sangue de Jesus, você passa a ser propriedade de Jesus e exclusiva. Posicionalmente santo, embora a gente esteja ainda naquele processo de crescimento. Mas tudo para crescer já tem que existir, né? Você nunca vai crescer em santidade se você não for santo. Aquele que é santo se santifique mais ainda. E aquele que é sujo se suje mais ainda. Agora nós já vimos a posição do homem, né, na santidade. Posicionalmente o homem já é santo pelo sangue de Jesus. Nós vamos ver aqui a santificação como um processo. Eu já sou santo, mas eu tenho que crescer em santidade. Entendeu? Eu tenho que me santificar mais ainda, me abster daquelas coisas erradas. Eu já sou santo, mas eu tenho que procurar, no processo, me santificar mais ainda. Me afastar do pecado. A pessoa, quando é um novo convertido, ele já é santo, mas ele ainda tem que deixar muita coisa. Ele tem que se abster de muita coisa, né? Até palavra, pensamento e tudo. Então a gente vai crescendo em santidade aos poucos, uns mais rápido do que o outro. Entendeu? Então, tratando-se da santificação como processo, precisamos crescer em santificação. Entendeu? Então isso significa o quê? Uma submissão contínua a Deus, ter disciplina. Entendeu? A gente, às vezes eu fico pensando, tem coisa que no início da sua carreira cristã, você não acha nada demais. Mas à medida que você vai crescendo em santidade, aquilo te incomoda e você deixa de fazer aquilo, deixa de falar. Entendeu? Tem pessoas que, durante um tempo, ele faz certas coisas que ele não acha nada demais. Mas com o tempo, ele já acha que aquilo ele não deve fazer mais. Ele está crescendo em santidade. Muitas coisas que ele falava, ele não fala mais. Ele vai abandonando. Isso aí é santidade. O pecado vai saindo. Ele já é santo, mas ele ainda carrega muita coisa que precisa sair nas suas atitudes, na sua forma de falar, de agir, né? Tem pessoa que ainda é muito murmurador, precisa se santificar, abandonar a murmuração. Tem outros que é muito cobiçoso, tem outros que falam muita bobagem, tem pessoas que falam palavrão, entendeu? Tem pessoa que é negligente na obra. Ele é santo, mas ele está precisando se limpar mais ainda. Aquele que é santo se santifique mais ainda. Aquele que é sujo, se suje. Problema dele, né? Então, até que venha alcançar a estatura de varão perfeito, né? Aqui é varão perfeito, aqui é maturidade, certo? Efésios 4:13. Sem a palavra de Deus é impossível você crescer em santidade. Às vezes a pessoa, de vez em quando, mente, né? Aí ele lê na palavra que o mentiroso não vai entrar no céu. Ele, opa, vou parar com a mentira. Ele está se santificando através da palavra. A palavra, ela santifica como? A palavra é considerada um espelho. Você olha para o seu rosto, você vê como é que o teu rosto está. Então a palavra é o nosso espelho. A gente olha para a palavra, lê a palavra, a gente vê como é que está a nossa situação espiritual. E muitas vezes, a gente levando o nosso modo de agir com a palavra de Deus, a gente vê que a gente precisa deixar algumas coisas, tá bom? Isso se chama santidade. Porque, na verdade, o que é santidade ou santificação? É ser separado, é o ágil, é algo separado. No grego, ágil, santificação, santidade. Então, quando você se santifica, você se separa. Primeiro que nos separa é Deus, nos santifica, Deus nos separa para ser propriedade dele. E depois nós, no processo, nós vamos se separando daquilo que nós temos que abandonar. Ok? Bem, encerrando. A santificação é a vontade de Deus. Isso aí todos nós temos que entender que se viver separado do pecado, afastado das coisas erradas, é a vontade de Deus para a nossa vida, é o plano dele para nós. Tá? Então a coisa mais necessária para o crente é ele entender que a santificação é a vontade de Deus. Viver uma vida de santidade na prática
é viver longe do pecado. Entendeu? Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, hoje a doutrina da santificação é uma doutrina que deve ser pregada constantemente na igreja. Porque sem a santificação, sem a separação do pecado, ninguém verá o Senhor. Então, que Deus te abençoe nessa última lição. E o nosso trimestre vem aí, nosso segundo trimestre. E eu te peço, se você não se inscreveu, se inscreva. Nos ajuda aí. Você sabe que nós precisamos aí do seu like para poder alavancar o nosso canal, né? Porque a nossa finalidade é pregar a palavra de Deus, é ensinar. É uma prova, mas a gente está conseguindo, tá bom? Então Deus te abençoe. Se não se inscreveu, se inscreva, dê o seu like, dá um toquinho no sininho para receber novos vídeos e compartilhe. Ajuda a gente aí, tá bom? Um abraço e que Deus te abençoe. Amém?